Olá, seja muito bem-vindo a esse canal que eu tenho criado desde o começo desse ano para compartilhar um pouquinho sobre uma pesquisa que eu faço de uma linguagem chamada escrita sêmica. Se você ainda não teve a oportunidade de ver, eu recomendo que você vá no meu canal, dê uma fuçadinha. Na playlist de referências tem algumas coisas também, mas eu comecei a pensar em fazer essa série porque meu intuito é sempre encontrar mais pessoas que estejam interessadas pra gente poder ampliar, né? E bom, a internet, querendo ou não, às vezes ela é ruim. Como aqui no YouTube tem muitos haters. Eu postei um shorts faz pouco tempo e eu recebi cada mensagem. Enfim. Bom, eu resolvi começar a alimentar esse canal pra compartilhar um pouco mais sobre o que é essa pesquisa, né? Porque apesar de eu estudar a escrita sêmica como uma coisa profissional e entender a linguagem, tenho feito essa pesquisa desde 2015. Eu sinto que é preciso se aproximar mais das pessoas. Eu gosto de falar. Já que eu falo sozinha, nada me impede de falar pra uma câmera. Nesse primeiro vídeo eu pensei em fazer uma introdução. Me apresentar um pouco, falar da minha vida, quem quiser assistir, assiste, quem não quiser. Primeiro de tudo, eu sou Lia Petrelli, eu sou artista transdisciplinar. Eu uso esse termo porque eu não consigo ficar parada em uma só linguagem. Eu não vou fazer só vídeo, eu não vou fazer só áudio, eu não vou fazer só pintura, eu não vou fazer só costura, eu não vou só escrever, eu não vou só desenhar, eu vou fazer tudo ao mesmo tempo. Então por isso eu gosto dessa nomenclatura, que eu acho que é o que a gente caminha todo mundo pra ser, né? Dessa vez eu nem fiz roteiro, então provavelmente eu vou me ferrar depois pra editar esse vídeo. Eu vou contar um pouco sobre a minha história, como é que eu comecei a pesquisar a escrita, como é que eu agora vejo tudo como escrita. Sim, porque a escrita sêmica tem essas facilidades, né? É uma escrita que se deslocou do lugar habitual porque ninguém mais escreve à mão. A gente hoje em dia tem o teclado para poder se comunicar com palavras. Então escrever à mão acabou se tornando e tem se tornado e vem sendo, né, se transformando em outra coisa que não é mais do que a gente usava antigamente. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre escrevi diários. Os dias da minha vida estão registrados em cadernos. Eu até tava procurando, né, sobre a minha história pra poder compartilhar com vocês uma coisa que eu acho muito interessante de contar. Então, eu escrevo desde que eu me conheço por gente. Quando eu era criancinha, tipo, bem criancinha mesmo, 2 anos de idade, na escolinha, eu não gostava de falar com as pessoas. Eu preferia ficar com uma agenda embaixo do meu braço, rabiscando. E eu rabiscava umas ondinhas que já se pareciam com palavras naquela época, sabe? Mas não eram palavras, eram só uns rabiscos. E hoje em dia eu entendi que isso também é escrever. Aos poucos a gente vai chegar lá. Porque conforme eu fui crescendo, eu percebi que foi aqui que começou o meu interesse pelas novas formas de comunicação, que não são as comunicações que a gente está habituado. Quando eu era criança, eu tinha um grupo de amigas na escola. E a gente gostava de conversar por caderno. A gente tinha vários diários conjuntos. A gente tinha um caderno que um dia ficava comigo, outro dia ficava com a outra menina, outro dia com a outra, outro dia com a outra, outro dia com a outra. E aí a gente anotava coisas do nosso dia, percepções, letras de música que a gente gostava, desenhos bobos que a gente queria treinar. Eu percebi que tem muita coisa e sorte a minha que eu guardo tudo. Aí nesse diário, às vezes, rolavam uns burburinhos na sala, tinha gente que ficava falando que a gente era namorada e etc. Eu não ligava muito, né? Porque eu falava pras meninas, você me beija na boca? Eu te beijo na boca? Não. Então por que você tá se preocupando? Deixa eles pensarem o que eles quiserem. Além deles ficarem fazendo bullying com a gente, né, num lugar de sexualidade que naquela época era muito difícil de conversar, né? Eu não sou tão nova assim, eu tenho 25 anos, então a gente foi crescendo e a gente foi aprendendo que essa intolerância não é legal. Então não façam isso se você é uma criança e tá me assistindo, porque isso destrói o psicológico alheio. Chegou um dia que isso extrapolou. Alguns moleques da minha sala pegaram o nosso diário e começaram a ler em voz alta. E as meninas ficaram muito tristes. E eu fiquei muito brava. Eu era uma pessoa muito violenta na escola. Não me orgulho disso. O tempo passa e a gente supera essas coisas, tá tudo certo. Foi aí que eu tive uma ideia. Eu pensei, bom, se a gente escrever de um jeito que ninguém vai entender nada, eles vão parar de encher o nosso saco. Então, eu inventei um novo alfabeto. Amiga, essa era eu. Vamos fazer aquele negócio de símbolos de novo? Aí a gente começou a fazer esse tipo de escrita, pra ninguém entender o que a gente tava falando. Eu não me lembro ao certo o que são cada símbolo. A era árvore, B era borboleta, C era não sei o quê. Era bem simples, mas eu perdi o índice. A gente tinha muita energia. Crianças são meio inquietas. Depois que eu cresci, que eu percebi que foi aqui
que eu comecei a pesquisar a escrita sêmica. Porém, a escrita sêmica ela é um pouco diferente. Mas eu sei que eu inventei essa nova linguagem e nossos problemas se acabaram. E quando eu tava na faculdade, aconteceu esse mesmo problema. Aí eu fiquei incomodada também. Eu comecei a inverter as letras. Comecei a escrever de outras formas. Mas eu ia perguntar pras pessoas, você consegue ler isso? Isso aqui você consegue ler? Porque eu queria chegar num ponto onde ninguém entendesse mais nada, nem eu. Eu acho que era só uma coisa que eu precisava muito extravasar. E foi aí que eu encontrei a escrita sêmica. Quando eu comecei a pesquisar, eu não entendia muito bem o que era, porque a escrita sêmica é uma linguagem que elimina símbolos, signos, objetos. Parece muito complexo, mas conforme a gente vai estudando, vai ficando mais simples. Isso tudo acontece por um simples motivo. A escrita, ela serve mais pra gente liberar energias acumuladas do nosso corpo no papel do que de fato para comunicar coisas inteligíveis. Depois que eu comecei a pesquisar mais a fundo a escrita sêmica, eu percebi que muitas vezes o nosso saber racional atrapalha essa energia que quer fluir, ela só quer sair do nosso corpo sem nenhuma barreira. Só que, às vezes a gente tá escrevendo e a gente trava. Minha ideia não era essa, como que é aquela palavra, como é que eu faço pra descrever isso? Às vezes o que a gente precisa escrever não tem definição. Até porque, quando a gente tá sentindo raiva, muitas vezes essa palavra raiva não engloba tudo que a gente tá sentindo. Às vezes é só um ah, meu Deus, o que tá acontecendo? E esse é o sentimento. Então, tem palavras que não existem pra expressar o que a gente tá sentindo. E é bem por aí que começa o estudo da escrita sêmica. Então, se você gosta de escrita, se você gosta desse assunto, se você gosta de saber informações de vida de pessoas alheias, você nem me conhece, você tá me conhecendo. Me segue, comenta aí se você acha interessante esse tipo de conteúdo, se você tem interesse em pesquisar, se você conhece sobre a escrita sêmica. E meu esforço é sempre unir mais gente, porque fazer pesquisa é uma coisa muito difícil, principalmente no Brasil. E pra saber mais sobre a escrita sêmica, me segue no Instagram. Eu fiz recentemente um TikTok, porque a gente precisa tirar pra todos os lados hoje em dia. Tô tentando fazer agora esse YouTube. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, manda para seus amigos, manda pro mundo, porque eu quero conversar com as pessoas. E aí eu pensei, bom, o YouTube é um bom lugar pra fazer isso, né? Eu dou aulas de escrita sêmica. No sábado, no dia 16, eu vou dar uma oficina de introdução à escrita sêmica, das 10 da manhã ao meio-dia. É bem baratinho, eu sempre coloco contribuição consciente, porque mais me agrada unir pessoas do que barrar por causa de preço. O Brasil tá ferrado, a gente não tem dinheiro muito bem, eu sei disso. Então eu tento abrir várias possibilidades pra sempre abraçar mais gente. Então se você ficou curioso, você pode se inscrever. Tá lá na minha bio no Instagram, vou deixar o link tudo aqui embaixo na descrição e a gente se vê lá. Tchauzinho!